Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje aqui vamos voltar aqui com o Tegar, né? Do fundo que teve uma queda muito forte. E vamos voltar para falar dele um pouquinho aqui, né? E tem coisas bem interessantes aqui para mostrar do Tegar que dá para vocês entenderem como é que funciona o mercado de fundos imobiliários, né? Isso é principalmente para os novatos, pessoas que querem entrar agora, que querem ter mais informação como é que funciona isso, né? Porque para não cair naqueles contos lá, né? O pessoal, não, o fundo é bom, o fundo é excelente e tal. E daqui a pouco você vai ver que o fundo não é bom, né? É um fundo horrível. Então o Tegar aqui é um exemplo aqui para a gente começar a dar uma pegada aqui para o pessoal começar a entender como é que funciona isso. Isso principalmente para a pessoa que vai começar a investir, tá? A pessoa que quer conhecer os fundos imobiliários, quer entrar no mercado, tendo uma visão diferenciada, né, do que tem por aí. Então, vamos começar o vídeo aqui já mostrando um pouco disso para vocês, ok? Galera, desde já, não se esqueça, é só apertar esse botãozinho aí do lado e inscreva-se que ajuda bastante o canal, ok? E bora pro vídeo. Galera, aqui é o seguinte, o Tegar é um fundo que teve uma queda muito forte, muito elevada. Para você ter uma ideia, eu tenho esse fundo em carteira, ele está caindo 18% na carteira. É uma queda muito forte. Por quê? Na época que eu comprei esse fundo aqui, comprei lá em cima. E visando o quê? Dividendos. Só para você ter uma ideia, né? Como é que funciona isso. Eu vejo muita gente falando, porque vocês estão comprando só olhando o dividendo e estão se ferrando. Galera, tem que tirar isso da cabeça, tá? Que o pessoal fica falando aí. Não olhe só dividendo, fica só assistindo o vídeo e o dividendo. E olhando dividendo. Galera, para comprar um fundo imobiliário, é assim. A primeira coisa que você vai enxergar, o que é a primeira coisa que você olha quando você vai comprar um fundo? Não é isso? É dividendo, né? Fala a verdade. Não se engane, tá? Fala a verdade. É dividendo, não é? Aí vem alguém que fala que está errado. Não, tá certo. Você tem que olhar os dividendos, tá? Que esse fundo está pagando. Só que é só os dividendos? Não. Você vai olhar o quê? Capacidade do fundo gerar esses dividendos. Ok? São três coisas que é fundamental para você olhar, tá? Antes de você comprar um fundo imobiliário. São três coisas, e presta bem atenção nessas três coisas. Vai ficando no vídeo que eu vou te passando alguns pontos que é bem interessante, que você vai entender isso aí que eu estou falando. Porque fica muito fácil de você fazer a compra, você vai fazer uma compra bem mais tranquila, sem aquela preocupação, será que vai cair, será que eu vou perder dinheiro, entendeu? Então, fique atento nisso. Você vai fazer uma compra certinha, sem esse medo, ok? Se, por exemplo, acontecer uma porcaria no país, risco o país, alguma coisa, vai cair mesmo. É renda variável, tá? Dá para você entender. Dá para a gente entender essa queda. Não dá para entender você comprar num ponto, daqui a pouco está desabando e você não sabe por que está desabando, ok? Então, três pontos que você vai seguir para fazer uma compra. A primeira coisa que quando você for entrar no fundo imobiliário que você vai buscar são esses três pontos. Primeiro, dividendo, tá? Segundo, capacidade dele gerar esses dividendos, tá? Se ele tem capacidade de expandir isso, de aumentar esses dividendos, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto, galera, esse é fundamental, tá? Não só para fundos, para ações, e para ações, tudo, né? Preço, tá? Então, preço. Então, esses três pontos já vai fazer você fazer uma compra bem mais segura. Então, eu vou mostrando ponto a ponto aqui, tá? Então, dividendo, ok? Então, Tegar está pagando dividendo aqui, está chegando aqui já em mais de 15%. Muita gente vai ficar de olho, nossa, que legal esse dividendo. Ele aumentou os dividendos do fundo?
Não, ele reduziu os dividendos, só para você ter uma ideia. Ele pagava aí R$ 1,30, só para você ter uma ideia, chegou a pagar R$ 1,35 de dividendo. E hoje não, ele reduziu os dividendos, e mesmo assim está com um dividendo bem alto. Então, quem comprou esse fundo mesmo com a cota elevada, ainda está tendo um bom rendimento. Só para você ter uma ideia como é a importância do dividendo, a capacidade do fundo gerar dividendo. Tá? Outra coisa que você não olhe, tá? Isso aqui é para você não olhar. PVP, esquece PVP. O PVP é só uma referência para você bater o olho se ele está acima do valor patrimonial ou abaixo. Ponto. Mais nada, não serve para nada. Tá? Vamos dar outro ponto. Isso aqui já é para quem tem mais dinheiro. Tá? É liquidez diária. É o número de negócios que ele tem por dia. Isso aqui tem mais de 15 milhões de negócios por dia. Então isso aqui é para quem vai ter muita grana para investir, tá? Então se eu tenho aqui 1 milhão para investir aqui, então eu consegui investir aqui no dia 1 milhão tranquilo, tá? Mas quem é o pobre investidor, como eu mesmo, né? Então, para mim qualquer merreca aqui já tá bom, ok? Isso aí, galera, eu tenho esse fundo aqui, e é um fundo assim que eu tenho em carteira que ele caiu muito, e para mim eu tô tranquilo com ele, só para vocês terem uma ideia, né? Ele caiu pra caramba e eu tô tranquilo com ele. A variação negativa, né, nos últimos 12 meses, descendo mais um pouquinho aqui, que tem que ficar atento também, tá? Não é questão de decidir compra ou não, tá? Esse fator que eu vou falar aqui é só para gestão do fundo. É taxa de administração. Ele é muito elevado, mas ele paga uns dividendos bem bacana. Então, com os dividendos cobrindo tudo, então vale a pena. Mas tem alguns fundos que cobram uma taxa de administração muito alta e uns dividendos péssimos. Não vale a pena entrar. Ok? Galera, esse fundo aqui tem um número de cotistas aqui bem elevado, tá? Já 175 mil cotistas. Então, fundo, tem muita gente nesse fundo aqui. Provavelmente entrou igual eu, por causa dos dividendos, ok? E não entrou errado não, tá certo. É exatamente isso. Agora, galera, nós vamos ver os pontos agora que é bem interessante. Valor patrimonial. Esse ponto aqui, do valor patrimonial, é o que tem a ver relacionado com o PVP lá em cima, tá? Então, fique atento nos valores patrimonial, tá? Fique atento nisso. Que é aqui que o bicho pega, para você decidir a sua compra. Olha, ele pagou R$1,15. E olha que os dividendos desse fundo já caiu muito. Caiu, vocês não têm noção o tanto que caiu isso aqui. E você vê que ele está coerente com o valor patrimonial do fundo, tá? Que é R$112,45. Então ele está próximo do valor patrimonial do fundo. E mesmo que isso aqui tivesse mais elevado, tivesse a 116, 117, você vê que já tem uma relação ali mais interessante, tá vendo? Do dividendo com o valor patrimonial, tá? O valor patrimonial dele aqui está em 2 bilhões, né? 2 bilhões e meio, só para você ter uma ideia. É um fundo bem robusto. Então, só aqui você entende. Agora, eu vou colocar só um exemplo aqui. Esse fundo está R$112. Se ele estivesse pagando aqui um dividendo de 50 centavos, você investiria nesse fundo? Aí é você que tem que decidir. Não dá para investir, né, galera? Porque é um rendimento horrível. É melhor você colocar no CDI, deixa na poupança, né? Põe na poupança, que é o pior rendimento que tem do investimento é poupança. Mas deixa lá, tá? Que é bem melhor, cara. Então, fica atento com isso. Então, se ele pagasse só 50 centavos aqui, o que acontece? Ele não valeria isso aqui, R$112,45. Ele só valeria ali uns R$50, R$60 e olhe lá, entendeu? Então é esse ponto aqui que eu quero deixar o pessoal alerta, principalmente para os novatos que estão começando, né, que está querendo mais informação a respeito de fundo imobiliário. O PVP dele já está bem esticado, tá vendo? Já está 1,17 aqui ao mês com esse rendimento. E olha que ele caiu muito, né? Foi uma queda muito forte. Só para vocês terem uma ideia aqui, o que eu vinha falando, você já chegou a pagar R$1,58 de dividendo, tá vendo? É uma queda alta. Só que esse fundo está se adaptando às novas realidades do mercado, né? Mais na frente eu mostro por que ele teve que reduzir isso aqui, tá? E vocês vão entender, né? Que de repente pode até cair mais ainda. Então, por isso que antes de você comprar, tem que buscar sempre o melhor preço,
tá? É sempre o melhor preço, não tem jeito, tá? Aqui eu vou dar uma passada aqui numa parte do relatório. O relatório gerencial esse aqui não é atualizado, tá? É um relatório de setembro. Então isso aqui eu vou só para mostrar para vocês a estratégia do fundo, só para vocês verem o que prejudicou o fundo, tá? Então esse fundo aqui, galera, ele teve que adotar a estratégia de CRI também, tá? Ele tem uma estratégia aqui que é essa estratégia aqui core aqui, que é exatamente aqui que ele trabalha com CRI também, tá? Então ele faz empréstimo também. Ele teve que buscar isso aqui para tentar uma rentabilidade, para tentar segurar um dividendo do fundo, tá? Então aqui, essa parte aqui é bem interessante, porque ele tem essa carteira de CRI aqui, que representa uma parte do fundo. Essa carteira, o indexador dela é o IPCA, tá? 96%. É o IPCA. IPCA mais. Só que assim, a carteira dele, o risco não é elevado, tá? Eles repetem aqui várias, tá? Ó, Fortaleza, tem duas aqui. E tem mais outros aqui, pulverizado, tem vários aqui também. Só que a carteira dele, do PL dele, é muito baixo, tá? É coisa aí que é 0,84, depois vai caindo 0,32, e é bem diluída a carteira dele, tá? Só tem esses dois primeiros aqui, que é 1,31 e 1,05. Mas é bem pulverizado, tá? Então, nessa parte aqui, não preocupa, né? Aí vem a outra parte, IPCA, que é IPCA mais 10, mais 16, mais 8, mais 12. Você vê que é bem elevado. Então, o risco de crédito aqui, ele é mais complicado, tá? Isso aqui é a parte do risco do fundo, tá? É a parte que pode fazer ele não ter eficiência na geração de dividendos, tá bom? Então, isso aqui é a parte que eu venho falando, que eu falei antes, né? Que é uma daquelas principais lá, a geração de recurso do fundo. Se ele tem capacidade de gerir, de gerar recursos, tá? Então, é isso aqui que eu quero passar para vocês. Então, a carteira dele é bem pulverizada, bem diluída mesmo. Só essa parte do IPCA mais 10 aqui, que é bem salgado. Então, se acontecer algum problema da inflação subir muito, então quem está devendo isso aqui fica mais difícil para pagar, tá? Então pode gerar um risco de calote. Essa é a parte arriscada. Só que a taxa Selic subindo para controlar a inflação provavelmente ela vai dar uma segurada na inflação, né? Essa taxa Selic subindo vai dar uma segurada. Então vamos descartar isso. Mas mesmo assim é risco, tá? Por isso que você tem que olhar preço. Você tem que comprar em preço bom, porque é risco. Não importa se é de papel, não interessa se é de papel, se é fiagro, se é fundo de tijolo, envolve risco no meio, ok? Então aqui ele já tem essa aqui é a estratégia core, outra estratégia tática que ele tem também, que é essa outra aqui também. E é sempre correção por IPCA, mas a carteira continua bem diluída. Aqui é a parte, né, que é a joia do fundo, que foi prejudicada. Que essa parte aqui do loteamento, tá? Então, essa parte do loteamento foi prejudicada. Por quê? Com a taxa de Selic subindo, para você conseguir comprar um imóvel, vai ficar mais difícil, né? Como é que você vai comprar um apartamento agora com juro lá em cima, né? Então fica mais complicado. Até a Caixa, esses dias já, parece que não tem mais dinheiro para investir para as pessoas, né? Para fazer financiamento. Então, isso aí é que prejudicou bastante o fundo. Então vai ser mais difícil dele vender esses imóveis, entendeu? Que isso aqui era o que dava boa rentabilidade para o fundo, que vinha mantendo o fundo lá no talo mesmo, pagando bons dividendos. Mas, infelizmente, o Brasil não é para amador, né? Então o Brasil entra um governo que a gente não vê o governo trabalhando, né? É só gasto o tempo todo, e infelizmente vai continuar isso por muito tempo, e o preço quem vai pagar é a gente, né? Então incorporações também prejudicou também ele também, tá vendo? Então ele teve que adotar essa estratégia, né, de CRI, né? Tem outras estratégias que ele tem aqui também. Você vê que ele tem até
FIIs também, né? A carteira de FIIs dele também, que ele tem também, mas é baixa também, é quase insignificante. E assim por diante. Então foi essa estratégia que ele usou. Ok? Aí vamos para a parte da geração, né, de recursos, né? De geração de dividendos. Que é bem interessante. Vamos ver aqui. Então, galera, nós estamos aqui na parte de resultado, que é a parte da geração de recursos dele. Tá? Então, essa parte aqui que você vai decidir a sua compra também. É fundamental você olhar isso aqui para decidir, para ver se ele está gerando esse recurso. Né? Se ele não estiver gerando, ou estiver gerando esse recurso, mas no talo ali, no sufoco, então você já dá um desconto na hora de você comprar. Você fala, opa, não vou comprar esse fundo agora, porque eu espero que ele tem que descer o preço para eu poder comprar. Eu preciso ali de uma diferença bem interessante para eu comprar ele, porque se ele está gerando no talo, para ele baixar o dividendo é rapidinho, né? Então, muito rápido, em poucos meses, ele vai começar a desandar e baixar os seus rendimentos. E a conta começa a desabar. Então, você vai falar, não, tem que comprar num preço justo ele. Não. Qual é o preço justo? O pessoal fala, não, valor patrimonial. Não é valor patrimonial, não. O preço justo é o seu preço. Você vai dar o seu preço, o seu valor. Porque quem vai dar dinheiro, dar valor ao seu dinheiro é você mesmo. Não fica ouvindo conversa de ninguém não, que é você que vai fazer a diferença. Ok? Isso aqui é de setembro, então isso aqui eu vou usar só como exemplo, tá bom? Então ele fez um resultado aqui, tá? Em setembro, de 31 milhões, tá? Em agosto de 29, em julho de 32. Mas se você ver relatórios lá atrás, tem resultados maiores, ok? Só que ele foi prejudicado naquela parte que eu falei para vocês. Então os rendimentos dele deu uma estabilizada aqui nesses últimos 3 meses, ficou mais ou menos por ali. Até que na parte do relatório aqui ele fala que esses dividendos vai garantir aí acho que até o próximo mês, até dezembro. E depois vai ver o que é que faz, ok? Agora aqui ele foi 31 milhões, teve as despesas tudo aqui, e o resultado caixa dele foi 27 milhões, tá? Ele teve um resultado por cota aqui de R$ 1,17. Então sobrou um pouco aqui, tá? Sobrou um pouco aqui e ele distribuiu 14. R$ 1,14 ele pagou. Rendeu aqui R$ 1,17 e ele distribuiu por cota R$ 1,14. Então deu uma sobrinha aqui, mas você olha que já está meio apertado, tá? Então você vai falar, não, mas os dividendos que ele colocou aqui foi 14 centavos, mas esse mês ele distribuiu 15 centavos, tá bom? 15 centavos não, R$ 1,15. E aqui no mês de setembro, R$ 1,14. Teve um mês que ele distribuiu R$ 1,10, se eu não me engano. R$1,12, foi em agosto, R$1,12 que distribuiu. Tá? Em julho ele distribuiu R$1,22, mas você vê que vem caindo. Por quê? Porque o fundo está com dificuldade de gerar recursos. Tá? Então, se você vai comprar o fundo, você vai falar, não, vou comprar. Ele tem que estar com um bom desconto para eu fazer essa compra. Certo? Então, R$1,14. Então você vê que aqui já está no limite. Já tá, ele pagou R$1,15 nesse mês agora. Então você vê que ele não está conseguindo mais aquela geração de recursos que ele conseguia antes, né? Então você tem que deduzir tem que deduzir o quê? Que ele está com dificuldade. Então dê o seu preço nele. E o seu preço é esse aqui, ó. Vou passar para vocês que agora vamos para a parte do preço, tá? Parte do preço. Ele bateu aqui a mínima dele aqui 97,38. Agora ele fechou hoje 98,94, tá? Ele bateu nesse ponto aqui por causa disso aqui, né? Ele tem um suporte aqui, tá? Tem um suportezinho aqui. Não é forte esse suporte, tá? É um suporte razoável. O suporte mais interessante dele é esse ponto aqui. Cadê aqui? É esse ponto aqui, o suporte mais interessante do Tegar. Que é aqui que fica bem bacana. Que é aqui o preço que eu quero buscar nesse fundo. Eu não comprei cota dele ainda, eu tenho fundo, mas já caiu muito. Mas eu não comprei por quê? Porque eu preciso de uma margem maior.
eu preciso que ele caia mais, tá? Para eu conseguir alocar nele. Ele não é um fundo ruim, é um fundo bom, né? Tanto é que tem 175 mil cotistas, né? Então você vê que não é um fundo ruim. Então essa parte aqui, ó, é a parte interessante aqui, é abaixo de R$ 90. Então abaixo de R$ 90 ele ficaria interessantíssimo para comprar. Por quê? Porque eu já sei que ele está tendo dificuldade de gerar esses recursos, certo? Então eu preciso de margem para comprar. Aí o pessoal vai falar, mas se ele subir... Galera, se ele subir, tchau, deixa ele embora, né? Ah, mas aí eu não entrei no fundo, vai ficar desanimado, tá? Tem outros para você investir, tá? Então não faça um investimento, deixa o seu dinheiro no CDI, tá? Arruma um CDI, deixa o seu dinheiro lá, deixa ele guardado lá. Quando tiver a oportunidade certinha, você vai lá e faz essa compra, tá? Então não esqueça, esses pilares para você comprar, primeiro é o dividendo, tá? Segundo, a capacidade que o fundo tem de gerar o dividendo. E a outra, preço. Não vá atrás de valor patrimonial, tá? Esquece o valor patrimonial. O valor patrimonial não define a sua compra. Quem quiser comprar, que compre, né? Mas se você é novato, está começando, busque esses 3 pontos, ok? Tenho certeza que você não vai cair na mesma que eu caí, tá? Porque eu comecei a investir em fundos imobiliários sem ter... pegando informação de um, de outro. Você vai assistir um canal, o cara vai para o curso, tem que fazer um curso com o cara lá, e eu nem sei se esse curso é interessante ou não, né? Às vezes a pessoa fica explicando coisas ali por cima para você tentar fazer um curso com o cara, né? E não é bem assim que funciona. Busque esses 3 pontos que você vai ver como vai mudar a forma de você investir, tá? Galera, se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixa aquele joinha aí, né? Se inscreve no canal que ajuda a fortalecer o canal. E a gente gravando mais vídeo, ok? Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.